Boa tarde, vereadores, boa tarde, público que nos assiste, boa tarde, secretária dessa comissão, vereadora Giovana. Havendo quórum regimental, damos início à segunda reunião da Comissão Especial Temporária, com a finalidade de discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos, nesse dia 6 de maio de 2025. Essa comissão especial foi instituída pela Resolução número 2 de 2025, publicada em 14 de abril de 2025. Lembrando que todas as reuniões são gravadas e postadas na íntegra no canal oficial da Câmara. Recebemos as justificativas das ausências dos vereadores Aldinei Potelec e Neto Ugione. Confirmamos a presença do vereador Marcos Machado, Ademir José Honorato, Valmir D'Agostin, Amaral Bittencourt, Neri Xavier e Giovana Vito Mondardo, secretária desta comissão. Nós vamos colocar agora em aprovação a ata anterior da reunião, cujo conteúdo foi previamente enviado aos membros desta comissão. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, nós vamos iniciar os expedientes relatando um pouco da reunião que tivemos hoje na Câmara de Vereadores de Tubarão. Fomos eu e o vereador Neri, a imprensa da casa foi também, e a assessoria. Nós levamos um documento que será compartilhado com os colegas, fazendo a provocação, vereadora Giovana, do polo da região da Amurel, que é a cidade de Tubarão. O presidente da casa nos recebeu, o vereador Felipe Tesma, foi muito solícito com a demanda, diz que a região tem muita preocupação nessa pauta e que realmente a discussão do Morro dos Cavalos ela tem que ser macro-regional, vereadora Giovana. Fica muito claro que o sul de Santa Catarina fica isolado em qualquer intempérie que acontece naquela região. E ele se mostrou muito esforçado em unir essa força, em unir contingente político para tirar essa obra do papel e efetivamente cobrar soluções efetivas para a gente poder melhorar a vida das pessoas. E dando sequência aos trabalhos, passamos a ordem do dia. A presidência traz dois itens aqui para a gente discutir em comissão, de enviar 2 expedientes. Primeiro, solicitar o contrato à empresa da concessão, para a gente poder esmiuçar isso, cada vereador e cada membro da comissão poder ler e ter a seu poder esse contrato dessa concessão, vereador Ademir, até para a gente poder discutir isso com mais propriedade. Em segundo momento, enviar um expediente à Secretaria de Estado de Infraestrutura para a gente saber, de fato, quais projetos existem por parte do governo estadual. Quais as alternativas foram apresentadas na reunião com o Ministério do Transporte, para a gente ter acesso a esses projetos, a esses orçamentos. Então, eu gostaria de abrir a palavra agora aos vereadores para, claro, perguntar também sobre a reunião, se tiverem alguma dúvida, o vereador Neri também pode compartilhar com os colegas que estavam lá, e deliberar sobre essas 2 questões. Solicitar o contrato sobre a concessão e mandar um expediente à Secretaria do Estado de Infraestrutura para saber, de fato, quais os projetos, quais as alternativas que a gente tem no tocante ao Morro dos Cavalos. Boa tarde, nobres colegas vereadores, presidente. Acho que essa comissão ela tem um caráter de talvez nos colocar numa posição de ainda mais relevância diante do cenário regional, presidente, entendendo o efeito do ponto de vista econômico, social, e quando a gente fala até mesmo das condicionantes de saúde, que são limitadas pela questão da mobilidade, do escoamento da nossa produção, portanto, da economia, mas até mesmo, por exemplo, vereador Amaral, você imagina, uma ambulância que está transportando um paciente para alguma cirurgia, que está lá esperando há bastante tempo uma cirurgia no estado, em hospital de referência em Florianópolis, por exemplo, e fica presa por uma dimensão de um acidente de trânsito, chegada a hora de lidar com responsabilidade, sobretudo de agir com mais veemência, com mais rapidez sobre esse aspecto, presidente, porque eu entendo que é uma condição básica, quando a gente fala que a infraestrutura
é uma condição de desenvolvimento, de acessibilidade, de conexão entre as cidades. É, sobretudo, também um aspecto de direito básico na minha avaliação, né? E eu fui entender um pouquinho sobre como funcionou essa agenda dos deputados federais, da bancada catarinense e do governador Jorginho Mello, junto com o ministro dos Transportes. E, de fato, né, o ministro determinou a possibilidade de que o governador pudesse apresentar o projeto, então liberou para que pudesse contratar esse projeto, e, a partir disso, sem, inclusive, a necessidade de licitação em caráter emergencial, a proposta do contorno foi apresentada também pelo governador Jorginho. Ela tem uma possibilidade de 300 milhões, em contraponto que o túnel, né, ele é uma proposta mais alta, um orçamento de 4 bilhões de reais. O governo federal autorizou a contratação desse projeto do anel viário, e o governo do estado, portanto, agora está elaborando um termo de referência para ter subsídio para a contratação de um anteprojeto que vai ser realizado em até 120 dias e aí, portanto, apresentado novamente ao Ministério do Transportes, que aí libera para a contratação do projeto. É o que a gente tem de informação até o momento sobre esse tema também, presidente. Obrigada. Vereador Miri D'Agostino. Boa tarde, presidente. Quero parabenizar pela ação já no dia de hoje. É muito importante, sabemos nós, que essa rodovia, além da saúde, que a vereadora Giovana falou, que o transporte, o nosso transporte do Sul é muito forte, a geração de emprego e renda, e por isso eu acho que essa pauta é muito importante. E também nós provocar a bancada do Sul, também eu acho que a próxima reunião, não sei se é possível, Florianópolis, né, com a bancada do Sul, para que vê essa parte de infraestrutura que temos que, com certeza, dar um olhar muito grande para que o desenvolvimento do Sul passe tudo por aí. Então, parabenizar a comissão por esse primeiro encaminhamento. Vereador Neri Xavier. Boa tarde, secretário. Cumprimentando a mesa, senhores vereadores. A gente teve pela manhã, junto com o vereador Marquinhos, e fomos muito bem recebidos pelo presidente da casa, muito bom. Foi uma reunião fantástica, para não dizer, e tudo que a secretária comentou aqui, eu comentei na parte da manhã lá. Nós estamos vivendo numa situação que é o Morro dos Cavalos, que é o nosso intuito hoje, e aquilo ali é um gargalo. Na verdade, o Sul passa tudo por ali. Há dias atrás tivemos aquele acidente que causou 21 carros e mais 2 carretas. Graças a Deus que não teve vítimas, né? Mas poderia ter. Então, eu acho que o papel que nós aqui da Câmara de Criciúma estamos fazendo, unindo a outras câmaras, vereadora, isso é muito importante, porque você colocou aqui sobre a saúde, e além da saúde, outros mais. Você pode ficar ali 2, 3 horas, 4 horas, como ficou ali agora, 20 e poucas horas, enfim. Então, acho que é importante, né, Marquinhos, vereador Marquinhos, nosso presidente. Nós, semana que vem, já está em Araranguá, você comentou hoje lá, né, e com mais câmaras e vereadores, correr até o nosso governo do Estado e precisar, vamos a Brasília. Eu acho que agora é unir força. Esse momento agora é a hora de nós unir força. Obrigado. Vereador Amaral, por favor. Presidente, boa tarde, senhor presidente. Eu só gostaria de deixar relatado, senhor presidente, que eu gostaria que ficasse mais. Não chegou a informação para mim dessa saída de vocês até Tubarão. E quando eu entro numa comissão, eu gosto de ser participativo, não tem? Então, não sei se vocês vão criar um grupo, alguma coisa aí, porque eu não fiquei sabendo da saída de vocês a Tubarão. Gostaria de estar lá. O vereador Amaral, o senhor está no grupo, nós discutimos isso no grupo. A assessoria da mesa, da comissão, inclusive, falou 2, 3 vezes no grupo sobre a reunião. Inclusive, o vereador Neto justificou, o vereador Potelec, que já teria uma agenda, esse grupo já existe. Então, você me desculpa. Retiro o que eu disse, porque eu não, na correria, não tem? Eu acho que nós vamos até deliberar aqui, vamos conversar com a assessoria da comissão, para passar também para os assessores, porque a agenda da gente é muito complicada, às vezes acaba passando despercebido, acontece, tudo certo. Já quero compartilhar com os colegas que nós estamos confirmando uma agenda também em Araranguá, na presidência da Câmara de Araranguá, porque primeiro nós vamos falar com as cidades polos. Das cidades polos, a gente faz
radiação para os outros municípios. E sobre a bancada do Sul, vereador Miri, a gente ainda também está confirmando. É para o dia 21/5. Tá? 21/5, mas ainda não foi confirmada. Então, só deixem em stand-by, confirmando essa agenda. Eu aviso Vossas Excelências com certeza absoluta, com antecedência, mas a gente pode deliberar já, Henrique, pegar com os assessores, quando tiver uma agenda assim, porque às vezes pode acontecer mesmo de passar, passa para os assessores, que isso é muito importante. Então, vou colocar, submeter à deliberação, então, essa questão dos 2 encaminhamentos. A gente pedir... desculpa, vereador Ademir. Beleza, obrigado. Não, até para ajudar também nos esclarecimentos aqui, do Estado, sim, nós temos aqui, onde foi falado ali que pedi para a Secretaria de Infraestrutura, né, para saber o que ela tem, o que ela não tem. Bom, primeiramente, ali é uma rodovia federal. Tá, dentro do Estado de Santa Catarina, beleza. Então, primeiramente, a cobrança, sim, foi bem falado, não é a CCR, é a Artérias, né? A Artérias, que ela é a responsável lá para cima, aquela região lá. Então, está certo, ver como é que está esse contrato, certinho, do governo federal com essa empresa ali, que tem a concessão. Logicamente, sobre o Estado ali, acho que foi visto, todos prestaram atenção. Quem não viu, então fique sabendo, procure saber. O governo do Estado esteve lá em Brasília, lá na reunião, e ele ofereceu um trajeto que tinha no passado antigo ali, chegando ali nos Cavalos, Paulo Lopes, entra à esquerda e sai lá em cima, perto daquela região dos indígenas, lá, enfim. Um trajeto, diz ele, que conforme de 300 milhões, ou seja, o que temos hoje que custaria 1 bilhão ou mais, então que poderia usar ali também. Ou seja, mas vai ser mais um trajeto, com certeza, se o governo federal não apostar ali, ele vai fazer também. Sobre saídas, né, uma coisa que a gente não pode, logicamente, porque uma pessoa doente e tal, sem sombra de dúvida. Deu problema, quebrou, deu um carro na estrada, acidente, é triste, uma pessoa está lá doente, precisando ter que chegar num ponto, mas temos que apontar soluções. Então, o que acontece? Ali na região da C435, né, Anitápolis, São Bonifácio, naquela região ali, que é a 435, ali, só para ter uma ideia, já está sendo preparado ali o projeto, tem estrada antiga, na época eu estava como coordenador regional sul, toda aquela rodovia, aquelas partes ali, a gente trabalhou com equipamento ali por 3 meses e meio. Se não tivesse feito aquele trabalho, teria mais um local sem acesso para caminhões e tudo mais. Que antes tirava um caminhão, 1 quilômetro, tinha que voltar para poder passar 2 carros. Então, a gente ajeitou isso naquela época. E também já está sendo tramitado no Estado de Santa Catarina, já que foi colocado ali na Secretaria de Infraestrutura, a informação que eu tenho da época. Então, já está também sendo feito essa pavimentação de Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Anitápolis, aquela região ali, né, já está sendo bem preparado. Também tem a 108, em Braço Norte, Rio Fortuna segue adiante, também ali é um outro ponto de escape, logicamente, quando havia o problema lá no Morro dos Cavalos, foi muito usado naquela semana do problema também, ali, geologicamente, está em projeto. Também tem Serra do Corvo Branco, está em pavimentação, está faltando poucos quilômetros lá, historicamente, de décadas e décadas e décadas ali, está sendo solucionado. Acredito que de mais 1 ano, 2, se termina lá também. Outro ponto que nós deixamos em perfeito estado também, já que comentou Santa Catarina, estou falando daquilo que eu estava vestido na época ali, trabalhando. Serra do Rastro, 37 anos que tinha sido feito, ficou lá aquela rodovia abandonada por 37 anos, e deixamos ela nova. Está lá, que antes você levava 1h30 para subir, hoje você pega aqueles 15 km de asfalto que tem ali, do centro de Lauro Miller até lá onde começa a parte em concreto, deixamos tudo novinho. Então, ou seja, o Estado, nesse ponto, não estou aqui veramente fazendo defesa, como foi citado, o Estado está fazendo a prévia defesa daquilo que eu vivi, daquilo que eu estava lá como testemunha. Não estou falando aqui de propaganda de rádio, TV, de folhetim, daquilo que eu vivi. Então, assim, o Estado, sim, já tem esses pontos que está sendo feito e, logicamente, é bom mesmo que, de repente, possa, de repente, o governo fazer mais algum outro acesso ali. Quanto a esse questionamento, para a Secretaria, é palpável, mas só para vocês saberem que já tem esses 3 pontos ali que já está sendo muito bem adiantados pelo Estado de Santa Catarina para tirar um problema futuro daquela área ali do Morro dos Cavalos. É um problema, sim. Temos que trabalhar, sim, bastante, e vamos correr de atrás aí. Isso aí. Obrigado, vereador Ademir. Dizer que a gente tem vias alternativas ali, né? Vias estaduais.
São Martinho que vai a São Bonifácio, né, de Santa Rosa de Lima que vai a Anitápolis, São Martinho que vai a Netópolis, que daí a gente tem que verificar como é que está. E todas essas são mais antigas que a BR-101. Inclusive, essa rodovia, vereador, de Santa Rosa de Lima a Anitápolis, era a estrada que se ia de carro a Florianópolis na década de 30, a vereadora Giovana. Inclusive, na Revolução, as tropas de Getúlio elas travaram uma batalha entre Santa Rosa de Lima e Anitápolis, ali na Serra da Garganta. Então, a gente precisa saber se existe algum projeto para essa alternativa, porque essa comissão trata sobre aquela região, sobre aquele gargalo ali que o sul de Santa Catarina não pode mais ficar isolado. Então, a gente precisa deliberar aqui. Vamos solicitar o contrato para saber como é que está a concessão para as empresas? Vamos colocar em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E a gente precisa enviar, precisa colocar em deliberação, se a gente envia para a Secretaria de Estado de Infraestrutura um expediente pedindo para saber se a Secretaria de Estado de Infraestrutura tem alguma alternativa. Apresentar alguma alternativa, se vai apresentar nesses prazos que o governo federal disponibilizou um projeto e tudo mais, isso que a gente precisa deliberar. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A palavra livre para os debates, para a gente... Ô, presidente, não seria importante, entendeu, a gente fazer uma reunião lá com o secretário de Infraestrutura do Estado para pegar essas informações, entendeu? Ou fazer um requerimento. É o que a gente aprovou agora. A gente vai mandar um expediente. É isso? É isso mesmo. A gente vai mandar um expediente e, a partir do que ele nos responder, a gente provoca uma reunião. Isso. Exatamente. Também. Aqui, encaminhamentos finais, então, ficam aprovados todos os expedientes. Mais alguém queira tratar alguma coisa? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão Especial, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 13 de maio de 2025, às 16 horas, conforme acordado entre os membros.